Hoje eu trouxe aqui uma amiga, cliente, a cineasta Andréa Mendonça, que vai conversar um pouquinho aqui sobre uma das paixões da vida dela, o cinema iraniano. E a gente vai falar sobre rumos, caminhos que o cinema anda tomando. Vamos ter uma conversa solta aqui, vamos ver o que vai dar. Tudo bom, André? Tudo bem. Como vai? Tudo Bom? bem. O que você conta aí pra gente? Sua história um pouquinho, contar pra gente. Eu trabalho com cinema, né? Tô dirigindo agora um documentário sobre nordestinos que moram em São Paulo. Tô com alguns curtas rodando em festival também. Um deles é o Ocupação Hotel Cambridge, também é um documentário. Que já tá estourando por aí em uns festivais aí, ainda bem. Legal. E o cinema iraniano eu descobri, acho que mais ou menos em 99, um pouquinho antes até. Mas eu comecei a pesquisar sobre ele em 99 e aí eu comecei a pesquisar sobre o país, Irã também, para poder entender mais sobre o cinema. E nessa época vários diretores iranianos vieram para o Brasil na Mostra Internacional de Cinema. E eu tive contato com eles e mantive contato durante anos, sempre vinham. E nisso eu pude me aproximar mais e pesquisar bastante. Na época, na faculdade, fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre cinema iraniano, que foi um livro sobre cinema iraniano. E até hoje eu assisto, Uma paixão. né? Uma paixão. Claro, você falou aí uma coisa muito interessante que eu acompanho muito no dia a dia aqui da locadora, que é a oportunidade de uma cultura diferente, de você trabalhar contra o preconceito, né, com um país, principalmente o Irã, né, país. Eu queria que você falasse até um pouquinho sobre o Irã aí pra gente, como todos enxergam essa visão americanófila aí do Irã. Eu não sei se eu tô falando uma bobagem, você que pode dizer mais pra mim. O Irã é um país muito rico culturalmente, né? Assim, cada região é uma totalmente diferente da outra. As pessoas têm essa imagem de país deserto, mas não, tem neve, tem de tudo, né? Eu não sabia, neve também? Tem de tudo, depende da região, Claro. né? E é um país que ele... Ele é pequeno geograficamente, que nem São Paulo, alguma acho coisa que assim. ele até que é grande, viu? Não sei dizer assim o tamanho Dimensional. exato agora, mas ele é um país que nem sempre foi um país muçulmano, né? Então, antes da Revolução Islâmica era um país onde existia um rei e que estava abrindo o país cada vez mais ocidentalizando. Isso era uma coisa ruim para os iranianos, de certa forma, porque desvalorizava a cultura iraniana e o próprio cinema, né? Mas aí foi meio que um golpe, assim, né? Porque entrou o islamismo como uma lei e aí as pessoas começaram a ter que, mesmo quem não era religioso, né? Começou a ter que andar com a roupa e seguir as leis da religião, do islamismo, que acabou virando como uma ditadura islâmica, né? Olha. E a maioria dos cineastas, muitos deles, dos cineastas, dos artistas iranianos em geral, não são religiosos, né? Mas você tem que ter meio que uma vida dupla, porque quando você sai na rua, você tem que colocar um véu, Nossa. você tem que seguir aquelas regras, mas dentro de casa você tem uma vida como qualquer um tem aqui no Ocidente, né? Olha que interessante. E hoje em dia tá bem complicado, porque com as mudanças de presidente, né, fechou cada vez mais, vários diretores foram exilados, não podem mais filmar no Irã, né, alguns foram presos. Mas na época ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi uma época que era um presidente que incentivava, né, abrir um espaço maior, vários filmes que... Foi aí que surgiu o filme que a gente vai conversar um Isso. pouquinho, O Gosto de Cereja, que daqui a pouco vocês vão saber. Isso. E foi uma época que se produzia muito filme e o cinema iraniano era um dos mais premiados nos festivais de cinema, né? E até a gente tinha essa imagem muito de filme com criança. Só que não, na verdade... Que nem como Filhos do Paraíso, Filhos né? do Paraíso, Balão Branco... Jarro, Rio, eu lembro de tudo. Vieram muitos filmes, né, assim, desses, com filmes feitos com crianças. Mas também acontecia, o Kiarostami, por exemplo, né, ele começou trabalhando em uma instituição que fazia filmes para crianças, né, então ele começou fazendo esse cinema.
Mas se você for estudar o cinema iraniano, começou lá em 1900, tem uma história gigantesca, com alguns momentos de interferência por conta de guerra. Mas tem uma história muito grande e é muito diversificado, só que o que chega pra gente é bem pouco, né? O que chega às vezes está vinculado ao interesse comercial, é que nem você imaginar que o cinema americano, por exemplo, só tem Hollywood, ou o cinema brasileiro num período, porque naquele período cria um fascínio, de repente, mas sempre a produção sempre é regular, né? Sim. E eu lembro nos anos 90, quando apareceu o Gosto de Cereja, a gente trabalhava só com VHS na locadora, fita de vídeo, e era uma paixão, porque ninguém, de repente o mundo viu uma coisa nova em cinema, não existia algo assim tão diferente na forma de filmar. Que até a Andréa pode explicar agora a partir do Gosto de Cereja. Eu queria que ela comentasse desse filme que eu assisti na época e fiquei apaixonado também. O Gosto de Cereja é um filme que eu gosto muito também e eu acho ele incrível porque é um filme que aparentemente ele fala sobre uma morte, né, sobre um suicídio, mas é um filme que ele fala sobre a vida, na verdade, né? O Kiarostami eu acho muito interessante porque sempre é um cinema dos encontros, né? Então é sempre uma trajetória na vida de um personagem. Ele até diz que esse personagem tá sempre em deslocamento, né? E que o filme é feito dos encontros, né? Que você tem que falar e mais do que falar, você tem que ouvir os outros. Claro. E é interessante porque você não sabe o começo nem o final. É como se fosse realmente um trecho da vida do personagem, né? E assim ele acaba aumentando a importância de uma pessoa, né? Sim. Porque o que é a antítese do que a gente vê no filme, por exemplo, de explosão, de morte, que morre todo mundo, você não sabe o destino de cada um, o destino você sabe. Você não sabe de onde veio, que história de vida que tem cada um daqueles, né? Por exemplo, banalizar a vida, né? O protagonista, que é o Sr. Badi, o filme começa, nos 20 primeiros minutos a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que ele tá procurando alguém para fazer um serviço, mas a gente não sabe quem é ele, não sabe nada da história dele. No começo nem que serviço é esse, né? E aí que serviço é esse? Você pode só comentar ele procura uma pessoa, ele cavou um buraco no morro e ele diz pra pessoa que chegue lá e pergunte, Senhor Badi, se ele responder para dar a mão e ajudar ele a sair de dentro do buraco, se não para jogar paz, para cobri-lo, mas que ele já vai ter tomado comprimidos, então não vai estar enterrando uma pessoa viva, né? Então parece ter uma dúvida aí se ele realmente quer cometer o suicídio ou não, né? E aí vai todo o simbolismo sobre a existência, né? Sim, e vocês acabam percebendo isso tudo numa paisagem que eu me lembro montanhosa, lugares assim estranhos para nossa ambientação aqui, né? A gente vê uma cidade ao fundo, né? Tem a capital ali, né? Uma cidade de prédios, tá ao fundo, mas onde ele tá é um lugar com muita poeira, né? Montanha, sempre essas trilhas sinuosas que eu quero Eu lembro que essa ambientação aumentava muito o fascínio na época pelo filme, o novo. É bem interessante nos filmes do Kiarostami, por exemplo, no Gosto de Cereja, como ele usa o espaço do carro, né? O carro é sempre um espaço de encontros e ele mesmo diz que no carro você senta lado a lado, então você fica mais à vontade para poder conversar, ou se você não quiser conversar, também não tem problema. Mas que são encontros talvez com uma pessoa que você nunca mais veja na vida. E também tem as janelas que te dão sempre paisagens que estão em mudança, né? Que no caso de uma casa isso nunca vai acontecer, né? Porque você está sempre parado. Então esse carro também é um espaço de deslocamento. Gente, né? E a gente não sabe o motivo do porquê que ele quer morrer. Até o final do filme a gente não vai saber. E a gente não sabe no final o que aconteceu. E vocês, para saberem, vão ter que assistir o filme Gosto de Cereja, de Abbas Kiarostami. Essa foi a Andréa. Eu queria que a Andréa falasse um pouquinho mais sobre o trabalho dela agora, sobre esse filme, o Ocupação Cambridge, Hotel Cambridge, que tá, os festivais que ele tá por aí. Pode falar, Andréa. Eu vou até deixar você tranquila aí um pouquinho. Então, o Ocupação Hotel Cambridge, ele é um documentário sobre um movimento sem teto, Frente de Luta por Moradia. É uma ocupação no centro da cidade de São Paulo. Eles ocuparam o Hotel Cambridge e aí o filme mostra um pouco do dia a dia deles, né? De como eles se organizam, como que eles ocupam um prédio que
na verdade está abandonado há muito tempo, sem uma função social, e como eles juntos trabalharam para melhorar esse espaço, né? E aí a gente chega próximo dessas pessoas que você vê na televisão de uma forma mais preconceituosa, né? Como bandidos, invasores, e o filme mostra um pouco o ponto de vista deles, né? Dá espaço para eles. Tá rodando aí uns festivais, ganhou prêmio na Romênia agora, espero que as pessoas possam ver.